Olá, bem-vindos ao canal Leandro Cruz, a teoria da conspiração. Dessa vez eu não estou com nenhum computador, apesar de ter um notebook que ele não funciona, mas uma carcaça. Não estou lendo nenhum artigo neste momento, mas a gente vai falar sobre a teoria da conspiração. Desculpa os barulhos, estou gravando o microfone aqui no celular direto. Então, por que eu estou gravando longe do computador se a teoria da conspiração exige a internet? Primeiro, o que é a teoria da conspiração? Nós, teóricos sobre os conspiradores. Os conspiradores são as pessoas que se reúnem na nossa mente para traçar planos para dominar o mundo, basicamente assim falando. Na conspiração existem muitos ramos que vão desde a religião até os alienígenas. E por que eu falei a religião e os alienígenas? Porque a religião estaria no princípio e os alienígenas estariam no ápice das conspirações. No meio existem milhares de teorias conspiratórias que os seres humanos criam sobre cada caso. Segunda parte, por que eu estou gravando assim? Se eu preciso falar de teoria da conspiração, preciso estar lendo. Porque esse cenário, para um teórico sobre a conspiração, seria um prato cheio. Pois existem obras de artes, neste caso criadas pela minha esposa. Signo e desenhos, do qual ela gosta. Inclusive ela gosta muito de desenhar sobre pirâmides, né, triângulos, dá para perceber aqui por formas geométricas. Para um teórico da conspiração que estivesse pegando um quadro desse, dependendo do tipo de assunto que eu estivesse falando, ia ligar isso a vários fatores. Ia ver um cervo aqui em cima e ia dizer, poxa, um animal de chifre. Ia ver ali um símbolo de parece uma caveira de um boi, na verdade é um touro, que simboliza ali inclusive o meu signo, que é touro, e o signo dela, e também já ligaria a isso, uma teoria conspiratória. Também tem o símbolo da minha camiseta nova, YouTube Ossis, do canal Ossis lá, claro. Mas o símbolo do escaravelho, um símbolo egípcio, um símbolo de adoração ao sol. Seria um prato cheio para qualquer conspiracionista. Talvez as pessoas que estejam acostumadas a ver meu canal não liguem essas coisas, mesmo porque eu teria uma garrafa d'água. Derrubaria um teórico da conspiração. Porque... poxa, um cara que faz parte de uma seita dramática com uma garrafa reutilizada de água. Bom, mas isso é para falar sobre a teoria da conspiração. Dando uma ideia da onde parte as teorias da conspiração, e muitas delas realmente são infundadas, e eu apresento as infundadas e as fundadas com fundamentos, eu vim conversar sobre isso. Essa é a hora que no meu canal, no canal Ossis, eu faço, e muitas pessoas saem correndo porque não querem realmente desacreditar naquilo que acreditam, né? Recentemente não, nesse ano, no início do ano, se não me engano, a CIA liberou mais de 12 milhões de páginas de arquivos secretos. Mas eles liberaram arquivos secretos de casos passados, e isso vem desde a Segunda Guerra Mundial. Até assuntos de 2010. Dali para cá ainda são assuntos recentes e devem permanecer secretos. Dentre esses assuntos, 12 milhões de páginas, existem muitas teorias da conspiração que se mostraram verdadeiras. Teóricos da conspiração da década de 60, 70, 80, 90, até do século 20, acabaram achando dentro dessas páginas a comprovação sobre as suas teorias. E isso nos dá a entender que realmente existe uma conspiração. Agora, nós estamos falando da CIA, Central de Inteligência Americana, uma das agências mais famosas no mundo, porque eles têm sedes em vários países. Eles movimentaram a política de vários países, inclusive no Brasil. Eles foram responsáveis por queda e golpes no Brasil, e isso está nas páginas deles, páginas oficiais da Agência de Inteligência Americana, da qual onde também consta que eles lidam com tortura, ou não lidam mais, porque sempre que liberaram esses documentos, e isso não é a primeira vez que ocorre, já aconteceu em tempos passados,
quando liberaram esses documentos, eles diziam que estavam abandonando tais experiências, como o caso MK Ultra, de controle da mente, o controle paranormal da mente também, que faziam experiências e uso de controle mental. Então, eles liberaram páginas sobre esse assunto, numa determinada data, dizendo que já tinham abandonado esse tipo de teste. Obviamente, os testes continuam, porque eles só partem para outro patamar. Um dos casos também que pode ser entendido assim é a tecnologia HARP. Assim que foi encontrada um passo acima, foi descoberto novas formas de fazer, eles liberam o projeto HARP. E foi o que aconteceu. O HARP hoje é, vamos dizer assim, o amorzinho dos conspiracionistas, dos teóricos da conspiração, mas ele não é mais o ponto. Já existe um outro mais forte, talvez com outro nome, que ainda não conheço, que partiu para uma tecnologia mais avançada para fazer a mesma coisa ou pior. O HARP, uma experiência sobre o uso do controle do clima através do aquecimento da ionosfera, que é constatado, hoje nada mais é do que instalações universitárias, né? Usado por universitários para estudo e também testes relacionados a isso. O poder do HARP foi subjugado por uma outra tecnologia, então foi liberado. Isso acontece. Casos da CIA que foram liberados também envolvem contatos com UFOs, né, os OVNIs, que algumas pessoas, mesmo aqui nesse canal, que trata sobre teoria da conspiração, negam. O que é muito importante. Teoria da conspiração é tipo uma visão sobre... A gente não é o conspirador, nós somos os observadores sobre teorias da conspiração. Nós não estamos criando uma teoria, nós estamos vendo o que ocorre sobre as conspirações. Então, casos de OVNIs e conspiradores, é necessário que a pessoa tenha uma certa aceitação. Casos de religião e a teoria da conspiração, é necessário que a pessoa tenha uma aceitação. Porque se tu for um religioso, não, eu não aceito que fale, mas não. Isso não é. Então tu não é um teórico da conspiração, tu está no canal errado e não deve nem assistir vídeos de tais assuntos, porque isso vai interferir na tua fé. Sobre OVNIs, a mesma situação. Sobre a tecnologia HARP, mesma situação. Bluebeam, mesma situação. Ou seja, se tu segue um ramo da teoria da conspiração, tu não pode misturar. No momento que tu misturar, tu vai começar a negar. No momento que tu começar a negar um fato, tu vai se apegar mais ao outro e vai começar a se fechar a qualquer coisa que negue aquilo. Porque uma teoria da conspiração pode ser derrubada, ela pode não existir de verdade, e pode ser simplesmente a nossa vontade de que aquilo ocorra, como uma nova ordem mundial, que todo mundo diz que existe, mas a gente não consegue provar, apesar dela estar rondando ao redor, mas não deixa de ser uma teoria da conspiração, porque não se tem provas. E aí, nesse momento, muitas pessoas que se julgam muito inteligentes já estão ali digitando nos comentários: não, mas a nova ordem mundial existe, porque tu não viu isso, porque tu não viu aquilo. Isso é um caso verídico que deve estar acontecendo agora, enquanto alguém assiste esse vídeo, já está me criticando pelo que eu estou falando, porque não aceita ser contestado ou que algo bata com aquela ideia fixa que já está na cabeça. Para ver sobre teoria da conspiração, primeiro, não pode ter uma ideia fixa. Tu tem que estar aberto a entender que aquilo que tu está imaginando talvez não seja daquele jeito. Talvez o Bluebeam não exista. E eu, pessoalmente, acho que o Bluebeam é uma fachada. Projetos que idealizaram alguma coisa, mas só com uma ideia, né? Um início, mas saiu para outros lados. Quando eu era mais novo, eu tinha a ideia de escrever livros. No final das contas, eu estou fazendo vídeos. Então, as coisas mudam. E isso, poucas pessoas vão entender. E essas poucas pessoas são as únicas que realmente vão entender sobre a teoria da conspiração, ou sobre, as vacinas, não sei o quê. A vacina é uma coisa muito complexa, porque nem todo ser humano é doente da cabeça, nem todo ser humano é mau e visa somente o benefício próprio. Vamos pensar que hoje, um filho meu ou teu pode estar virando um enfermeiro.
Daqui a algum tempo ele pode estar aplicando vacina em crianças e pessoas de todas as idades. Nem por isso ele é uma pessoa do mal. Nesse ponto, ele deve conhecer a vacina que ele está aplicando, né? Alguns médicos dizem que as vacinas fazem mal e as publicações manchetes dizem que esse médico falou que a vacina faz mal. Quando, na verdade, o médico simplesmente, às vezes, fala, olha, essa vacina, ela é para curar, sei lá, a gripe. Ela vai te imunizar contra a gripe. Só que o que acontece? Antes dela te imunizar, como a vacina trata-se do vírus em si, ela vai te deixar gripado. Aí a pessoa que não tem essa informação vai lá e toma a vacina contra a gripe e fica gripado. Mas aí diz, não, a vacina, eu fui lá, tomei a vacina. Eu já vi isso. Eu tomei a vacina, e muito. E fiquei gripado, fiquei doente. Depois que eu tomei a vacina, eu tive um febrão, tive uma gripe que eu nunca tive na vida. Primeiro contato verbal que eu tive com uma pessoa depois que tomou a vacina. Durante 4 anos seguidos, em momentos de gripe na volta, comentando com a mesma pessoa, olha, depois que eu tomei a vacina, nunca mais peguei gripe. Né? Quando muito o nariz escorre. Mas aquela vez tu disse que tomou a vacina, mas foi só aquela vez, nunca mais. Depois daquele caso, nunca mais aconteceu de eu tomar a vacina e de eu tomar a vacina e ficar doente. Ou eu ficar doente porque eu tomei a vacina. Ou seja, a vacina realmente traz alguns malefícios na hora. Às vezes, estou falando da gripe, e aí o médico diz, olha, tu vai ficar doente. A vacina pode ter efeito colateral. Muitas têm. As vacinas da febre, criança, antigamente era assim, pelo menos quando eu vacinava meus filhos, diziam, olha, vai ter febre, pode inchar, pode não sei o quê. O filho chegava em casa tinha 40 e poucos graus de febre. Todos os meus filhos, numa certa idade, tiveram muito problema com febre, garganta e tal. Depois, tanto que a minha filha que teve anorexia, está se recuperando aos poucos aí, ela teve com 29 quilos, uma pessoa com 18 anos, que ela estava com 18, quando ela estava com 18 anos, ela estava com 29 quilos, ela podia ter até risco de morte, mas ela não tinha doença nenhuma. Fora isso, saúde. Passou por exame de sangue, não pegava gripe, era muito difícil. Olha, e aí? Cadê o envenenamento? A gente tem que concordar que algumas coisas são exagero. E aí quando as pessoas pegam essas coisas e colocam à frente e começam a fazer uma religião fanática sobre aquilo, porque se torna uma religião fanática, traz as pessoas para um lado que não deve existir. Aí vira uma mosca voando na minha volta. De repente é um espião da CIA, tecnologia robótica com microcâmeras, tem uma mosca na minha... Não é uma cobra na minha bota, é uma mosca na minha volta, e eu vou dar um tapa nela daqui a pouco. Entenderam o que se trata a teoria da conspiração e como ela deve ser vista? A conspiração realmente pode estar existindo aqui. Pode estar existindo aqui. Nesse símbolo, nesse momento. Mas isso está nos olhos de quem vê. Agora, que existe uma conspiração, existe. Mas a gente deve observar com muito cuidado para não se perder nos caminhos em que ela nos leva. Porque quando se tem uma tumultuação de pessoas acreditando que a CIA está escondendo, eles pegam, imagina assim, um público grande acusando um pastor que está roubando dinheiro. O pastor vai chegar ali, 12 milhões de reais, pega e joga no meio do público. Alguém vê o que acontece com o pastor depois que ele jogou os 12 milhões de reais no meio do público todo? Não, todo mundo está pegando dinheiro e é o que está acontecendo agora nos arquivos secretos de várias agências que estão sendo liberados sobre vários assuntos. As pessoas estão ali no meio daqueles arquivos e deixam de ver o que está acontecendo. Isso é um ótimo plano. E isso pode ser uma conspiração. Ligaram dinheiro no meio do povo, ou arquivos secretos para os teóricos das conspirações, que somos nós. Larga lá os negócios, que eles vão ficar vendo esses negócios que já aconteceu. A gente bota o negócio para frente agora e vamos para o outro lado. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sino. E não esqueça que esse canal, esse aqui, o Leandro Cruz, também é mantido somente por quem colabora com o canal, porque é um assunto que dificilmente monetiza. E nem o canal não é monetizado também. E aqui eu não tenho papas na língua.
Não deve-se ter pensamento fixo quando se trata de teoria da conspiração. Encare como uma ficção. Se eu falar, porque eu tô tocando num assunto que dói em muita gente. Ah, mas tu tá falando de Deus, tu tá falando da Bíblia, tu tá falando de Jesus, tu tá falando do OVNI, tu tá falando do presidente. Tô, porque isso é a teoria da conspiração. Tu não tá numa igreja, né? Tu não tá no Palácio do Planalto, tu não tá numa comitiva política, tu não tá num grupo de ufologia, tu tá num canal de teoria da conspiração onde que a gente trata todos os assuntos da mesma forma. Todos eles. Se tiver que falar sobre um assunto, vamos falar sem ter... Ah, eu não posso falar isso, porque senão as pessoas vão ficar bravas. Muito importante para quem segue teoria da conspiração. Qualquer outro lugar que tu veja a teoria da conspiração que tenha dó de falar sobre alguma coisa, ah não, mas isso é pecado. Não, mas isso aí é uma heresia. Não, presidente, capaz presidente. Só ficção.